Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaô Calgundá e neste vídeo, se você ficar até o final, você vai ouvir eu falar sobre Ebeorum. Esse é um assunto bastante polêmico, esse vai ser o primeiro vídeo sobre esse assunto. Vou falar muitos outros em resposta a algumas bobagens que tem aí. Eu juro que farei um vídeo muito simples, porque eu quero fazer uma abordagem bastante objetiva. Então, fique até o final se você quiser ouvir a minha opinião, as informações que eu tenho sobre Ebeorum, ok? Olha, eu quero lembrar a todos, Lembrar a todos que eu fiz um vídeo sobre Ebeorum. Esse vídeo está na www.amazon.com.br. O livro sobre Ebeorum é um livro, eu gostei muito de ter feito esse livro. Esse livro contém informações que eu coletei ao longo de talvez 10 ou 15 anos, Fui juntando pedacinhos, anotando, fui juntando aquelas informações até poder ter capacidade ou ter conteúdo suficiente para poder expressar um livro. Então, assim, ele foi sendo acumulado, de coisinhas lá e representa o melhor que eu tenho sobre esse assunto. Eu recomendo muito que se leia o livro. Então, como eu escrevi um livro sobre esse assunto, eu não vou fazer aqui nenhum vídeo gigantesco falando sobre o Ebeorum, porque é o seguinte, se quiserem saber a minha opinião, as informações que eu tenho sobre o Ebeorum, as informações importantes que eu tenho, está no livro. Ali tem informações que reúnem, no qual sempre eu digo, eu compilo o que as pessoas falam, tem mitos de vários autores, tem opiniões de vários outros babalaôs, de africanos, de não sei o que, de cubanos, tem informações coletadas, informações consistentes, está tudo lá. E mais, outras informações práticas minhas, de convivência minha, dentro do candomblé, no período que eu fui de candomblé e que eu tive contato com esse tipo de realidade, e mais, complementado pelo período como babalaô, em que eu passei a lidar fortemente com uma questão de iniciação, do que não é o Icalmudá, mas o ponto de iniciação, e que eu passei a conviver com essa questão de Ebeorum. Então, esse livro tem muita informação. Então, quem quiser saber o que eu sei, está no livro, tá certo? Vamos lá. Mas eu queria abrir o assunto aqui falando sobre uma série de coisas, eu vou fazer bem objetivo, Não quero gastar muito meu tempo, nisso, porque depois que eu falar essas coisas todas, o recado que eu tenho que dar é bem simples, porque o detalhe está no livro, procura o livro, eu não vou falar aqui, tá? Eu vou fazer, como eu falei, outros vídeos, em que eu vou, do meu modo que eu fiz uma resposta teológica lá para o padre Paulo Ricardo, eu vou fazer respostas teológicas, para babalaôs, que ficam falando sobre esse assunto, Acho que, se eu falo com o padre, também pode falar de outras pessoas, Então, a base de tudo que eu queria falar é o seguinte: existe um conceito filosófico chamado-se lâmina de Ockham. Lâmina de Ockham é o seguinte: quando você tem uma coisa muito complicada, ou com várias explicações, você passa a lâmina o seguinte: a explicação mais simples sempre é a melhor, ou é a correta. E o que ele está dizendo? Que quando uma coisa para você explicar, você tem que dar muita cor, muita falta, muito negócio, não deve estar certo. Procura uma explicação mais simples. Esse é o princípio da lâmina de Ockham. E que é o que eu aplico, nessa questão do Ebeorum. Você vai ver um monte de gente fazendo aplicações complicadíssimas. Eu vou falar em outros vídeos, E vai lá, Então vamos lá. O que é o Ebeorum, O Ebeorum é uma sociedade, um grupo formado de espíritos novos, espíritos jovens que vieram ao mundo e morreram. Só que nesse processo de morte deles, eles sofreram rejeição familiar. E esse processo de rejeição familiar, no processo da morte dele, fez com que eles perdessem o caminho de volta, eles não voltaram para o Orum. Então, esses espíritos, eles são crianças, por quê? Porque são espíritos jovens que nasceram e morreram ainda crianças, tá? Aí, e eles têm um trauma, eles têm uma agressão. Todos esses casos de Ebeorum são casos que são histórias muito tristes, que envolvem rejeição, violência familiar. Eles perdem o vínculo da família. O que acontece com eles? Eles têm um tempo lá, lembra? Eles passam pelo Onibodê, você tem um princípio teológico, passam pelo Onibodê, aí não voltam. Onde eles ficam? Ficam aqui no Ironã, tá certo? Porque eles foram rejeitados pela família. Então, o que é o Ironã? Aquele espaço supernatural que faz parte do Aê, mas fica entre o mundo natural que nós estamos e o Orum. Então, eles não voltam. Então, eles estão aqui. Por eles estarem no Ironã, isso é uma coisa importante, no livro tem todas as explicações. Eles podem interferir diretamente na nossa vida. Porque lembra que eu falei para vocês, existe uma separação entre o Orum, que está numa outra dimensão, e o Aê, esse conjunto aqui. Existe uma separação. O que está no Orum não se comunica, não existe uma comunicação. Não tem um vai e vem aqui.
entre Orum e Aie, né? E isso é uma coisa que o pessoal vou pegar quando começar a falar sobre outras pessoas. Então a primeira base é isso, não existe esse trânsito aqui de ficar subir, descer, subir, descer, subir, descer. Se você está no Orum, para você nascer, vir para o Aie, você tem que nascer no Aie. Você não tem espírito subindo e descendo. Mas tem espíritos que atuam no Aie, sim, verdade. Eles estão onde? Estão no Ironã. Então o Ebeorum, esses espíritos divinos que morrem, vão para o Ebeorum e ficam lá. E como eles ficam lá, eles acabam se associando, eles geram uma associação. Então eles substituem aqueles laços familiares, pelos laços daqui. Então essa comunidade, esse grupo de espíritos que ficou aqui, acabam entre eles criando laços familiares que como eu repeti, já estou repetindo, né, substituem os anteriores, laços muito fortes. Mas eles não ficam abandonados aqui, né? Eles ficam aqui, estão vivendo nesse mundo aqui. Quem é que vem resgatá-los? Quem é que vem ajudá-los? Sempre Deus. O amor de Deus vem. E vem através de quê? Deus vem através dos orixás. Então é o orixá, né? Deus através do orixá, que vem nesse grupo do Ironã aqui, nesse grupo do Ebeorum, e que pinça essas almas que estão perdidas aqui nesse espaço intermediário. Para quê? Para elas nascerem novamente e terem uma nova oportunidade de serem colocados. Geralmente, eles podem nascer na mesma família, podem nascer em outras famílias, tá certo? Então, uma família vai receber esses espíritos aqui. E o que acontece? Nem todo espírito do Ebeorum, então o Ebeorum é essa sociedade, esses espíritos que morreram jovens e que se associam, são muito fortes, os laços entre eles acabam ficando fortes aqui. Então, quando você tira aqui, então nem todos esses espíritos, quando nascem aqui, vão vir como abicus. Os abicus são casos mais extremos, ou seja, na qual eles foram muito machucados, foram muito agredidos, sofreram muito, e aí eles criam uma rejeição muito grande de não quererem de forma nenhuma nascer, tenham medo do que eles passaram. Então, apesar de o orixá vai lá, o orixá não vai abandonar eles aqui no não. O orixá vai lá, pega eles e traz para eles nascerem. E para quem ele traz? Essa é uma coisa misteriosa, a gente aprende a falar. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de gravidez, precisam nascer, querem um filho e pedem intervenção por orixá. Quem pede intervenção por orixá para ter nascimento, para ter gravidez e ter um filho, pode contar como 99%, 99 em 100, né? Vai vir um desses espíritos do Ironã para cá, um desses espíritos do Ebeorum. Então, veja bem, não é um monte de abicu. Alguns casos poderão ser abicus, esses que não querem de maneira nenhuma nascer. Os outros vêm. Qual é o problema que esse grupo oferece aqui? É que esses vínculos entre eles aqui são vínculos muito fortes. Então, quando o orixá pega, tira e bota para nascer, essas outras almas aqui podem ficar aqui em volta desse nascido aqui, importunando ele, atrapalhando. Isso causa diversos problemas, tá certo? Né? Esse vínculo entre eles é muito forte. E como ele lembra, por que eles conseguem interferir? Eles não estão no Orum, isso está no livro, não estão no Orum, mas estão no Ironã. Como estão no Ironã, tem interferência. Então eles ficam aqui, eles estão chegados, eles ficam aqui rodeando, tá lá o nosso amiguinho, papapá, e isso causa problemas, uma série de problemas. Pode causar acidentes, podem causar doenças quando eles quiserem essa criança de volta, pode causar atrasos na evolução dessa criança, estudando de aprendizado, ou de acelerar, trazer pesadelos na noite. Existem distúrbios psicológicos que podem trazer, por quê? Que na verdade são aqueles espíritos que ficam em volta, que tem distúrbios alimentares, tem um grupo de distúrbios que estão lá descritos no livro, que eu não vou repetir, porque está no livro, vocês vão lá para saber quais são, que causam nessas crianças. Então, às vezes, você pode estar lidando com uma criança que nasceu, um filho seu, e esse filho está na infância, quando quer para ter uma coisa muito tranquila, né? E ele está ali perturbado com uma série de coisas atrás, de dificuldade de aprender, um comportamento complicado. Isso ali pode ser o quê? Pode ser apenas, em muitos casos, talvez na maior parte dos casos, não seja uma doença física, não tem que encher para a criança de remédio. O que está acontecendo é que ela está sendo ali, né, perturbada assim, né, sediada por aqueles amigos, né, do Ebeorum. Então, essa influência, que o trabalho que o Ebeorum faz nesse negócio é afastar, mas esse afastamento não é violento, esse é um afastamento de amor, porque você tem que fixar não só essa criança que quer ser fixada e amar essa família, tá certo? Muitas delas querem amar essa família, ela tem que recuperar esse amor na humanidade e você tem que pegar esses amiguinhos dela e afastar e deixar elas ali. Essa é uma relação complicada, como você separa essas crianças. Por quê? Porque essas crianças são muito sofridas. Você não pode fazer nada que seja agressivo para esse grupinho do Ebeorum. Pelo contrário, você tem que tratar esse grupo do Ebeorum sempre com muito amor. Eles merecem todo amor. Então, assim, eles não são
o mal teológico. Eles não vêm aqui para maltratar as pessoas, pelo contrário, eles foram maltratados, eles sofreram, eles vêm aqui para serem recuperados. As famílias que recebem o Ebeorum, então assim, o Ebeorum é um grupo muito grande, né? E o Abiku é um grupo famoso, que são aqueles que ficam nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Esse é o grupo que merece um cuidado muito grande, muito complicado, né? E que tem lá. Então esse grupo aqui o que você tem que fazer é o seguinte, é sempre isso, é o tratamento de amor, porque eles sofreram a violência máxima, né? Ou seja, eles foram, aí no livro eu cito que aqui eu não quero falar em vídeo, mas assim, eles sofreram violência familiar, da pior tipo possível, aquela violência que faz com que eles se separem da família, eles foram rejeitados, o máximo da rejeição que eles sofreram. Então eles precisam de um amor, precisam recuperar, como eu já disse, a relação humana entre eles ali, eles precisam confiar. E o que eu queria dizer é que essas famílias que recebem essas crianças de Ebeorum, primeiro, a maior parte das vezes, elas pediram, orixá, preciso, estou tendo dificuldade aqui, não consigo nascer. Já teve casos disso, que a pessoa tinha muita dificuldade, pede muito, orixá, beleza, vou lhe atender, mas olha só, eu tenho um caso aqui que eu preciso que você resolva para mim. Bom, então essas pessoas, essas famílias que recebem crianças, nesse caso, são famílias que foram abençoadas. Isso é uma missão de vida para elas, porque elas têm a missão de pegar aquela alma, aquele espírito que foi tão maltratado, foi tão judiado, e ser recuperado, ser inserido na linhagem familiar dele. O problema é que o que falta muitas vezes é orientação para conseguir lidar com esse sentimento dessa criança e lidar, né, com o grupo que fica lá e que pode ficar perturbando. Então, essa é a coisa chata nesse processo aí, por quê? Porque a falta de informação pode levar a dificultar muito a vida disso aqui. E já vi casos, né, de pessoas que eram assim, que não tiveram, né? Aí quando a pessoa cresce, fica mais adulta, ele se livra dos companheiros do Ebeorum, mas isso aí aquilo já afetou psicologicamente ele, já teve um atraso, ou seja, isso aí já afetou, às vezes causa um distúrbio, causa um atraso de evolução, assim, aquilo já trouxe um dano naquele crescimento, naquela evolução daquela criança. Então, é necessário um trabalho ali para poder afastar, para quê? Para que o desenvolvimento seja normal, né? Então, vou repetir o que eu falei, muita gente que está aí tratando crianças, psicólogo, psiquiatra, remédios, poderia não estar fazendo, se identificar de forma correta que aquela ali seria uma influência de Ebeorum. Então, é uma coisa ampla. Então, diz o seguinte, olha só, o Ebeorum é uma influência ampla, mas está ligada a esse fato aqui, nascimento, pessoas que têm dificuldade. Não é aquela coisa que acontece, qualquer um aqui, eu estou tendo aqui, de repente vai nascer um Ebeorum. Olha só, não é assim não. Não vai nascer. Né? Ou, eu estou aqui, tudo normal, e aí vai aparecer um Abiku para assombrar minha vida. Não é assim não. Se apareceu ali, porque teve algum motivo, né? E eu queria encerrar, então assim, mais informações no livro, eu queria encerrar lembrando o seguinte, sim, olha só, abortos podem causar problemas de Abiku, né? Assim, isso é uma informação que eu disse, eu já escrevi artigo, já fiz um blog, tem lá dizendo que abortos não estão ligados, que você pode, a religião não vê aborto como um problema. Eu tenho um artigo muito interessante sobre aborto e a religião, né? A visão teológica, a visão dessa religião para a questão do aborto. Está lá, tá válido, o que eu estou dizendo ali está válido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que ao você fazer um aborto, dependendo do estágio que está, aquilo pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa normal, mas olha só, você pode às vezes abortar e aquele espírito já ter passado do Orum, já está no contexto aí é contexto aqui, né? E já não está mais lá, já veio para cá. E o que você faz quando você aborta? Você, sumiu, aquele espírito vai ficar perdido aqui. Ele pode ter a chance, nesse caso, de ser recuperado ou ainda ficar, se juntar nesse meio do Ironã aqui. Então, ao fazer o aborto, você pode, em alguns casos, ser afetado por isso, eu não sei. Então, o que acontece? Num próximo nascimento normal, o orixá vai lá e, já que você abortou, essa aqui vou botar de volta. E esse espírito ali pode já vir com essa mágoa, né? Ou, você, quando fazer isso, o orixá pega, vou pegar aqui, já que você fez aquilo, deixou lá uma alma solta, vou pegar uma outra aqui e colocar para você cuidar. Então, esse é um cuidado. O aborto não significa automaticamente que você vai estar ligado a um Abiku, mas ao você ter feito o aborto, pode ser que você receba aquela mesma alma que você fez e aquela mesma alma traga com você um sentimento de não quero ficar aqui, quero sair, ou quero te deixar isso aqui. Então gera essa geração de Abiku, ou apenas você, não foi aquela voltou, mas o orixá vai te colocar uma outra para você cumprir essa missão de
poder dar chance de uma dessas almas de Urântia vir para você aqui, tá certo? Então, é isso o que tem que ser falado sobre o Beuron, tá certo? Qualquer coisa adicional, apesar de isso aqui é um breve resumo de 14 minutos, né? No livro tem muito mais detalhe. Esse assunto é Beuron um pouco mais rico. Mas olha só, a lâmina de Ockham é rico, mas simples. Não tem nada mais que não seja envolvido ali disso. Claro que tem alguns detalhes mais especiais, parará, um detalhamento aqui de explicações, né? Mas é isso aqui. Todas as explicações malucas que tem Babalaô fazendo por aí, dizendo que não sei o quê, que tem uma família no Orun, que você deixou uma mulher e te perturba. Olha só, isto tudo é uma bobagem fenomenal. E eu vou, em próximos vídeos, pegar essas palavras, essas coisas que foram ditas e responder aqui e explicar o porquê. Porque eu dou uma explicação, eu falo o que é e dou a explicação, tá certo? Então é isso. Para quem tem curiosidade, o assunto é só isso, tá certo? Mas não deixe, sugiro para quem quiser conhecer o assunto, já que eu abordei algumas coisas importantes aqui que eu falei, né? Das relações que acontecem para criança, nascimento, aborto aqui, sugiro, veja no blog os textos que eu tenho e veja o livro, que é muito mais importante, tá certo? Lá tem muito mais informações. Tudo que você quiser saber, se você está sendo afetado, se aquilo aconteceu com você, não aconteceu, se pode acontecer, está no livro, você vai ver lá, tá certo? Mas o resumo, né? É isso aqui. Isto é o resumo, tá certo? Abraço.